Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. Enquanto você encontra, eu tomo esse precioso tempo para agradecer a Deus, porque Ele me dá mais uma oportunidade de ser o seu ministro desta doce e poderosa palavra, a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. Visto que, por obrigação, eu saio sempre de casa com algumas mensagens rondando a minha mente, e peço a Deus que, se eu tiver a oportunidade, que uma desça ao meu coração. E quando eu adentrei o templo, eu disse: se eu tiver a oportunidade hoje, Senhor, o que vou falar? E o Senhor desceu esta mensagem ao meu coração. E o nosso companheiro já ministrou no mesmo capítulo, no mesmo versículo ele deu início, e eu só quero fundir as palavras que vou dizer com as palavras que ele disse, trazendo um esclarecimento junto com aquilo que ele já disse, que foi de forma poderosa, onde ele nos explicou, pela sabiência da palavra que o Espírito lhe deu, a bondade de Deus em tratar com aqueles que com Ele têm um compromisso. Agora eu quero também ser fiel naquilo que Jesus colocou no meu coração e vos falar um pouco sobre este versículo também. A narrativa deste versículo diz assim: naqueles dias adoeceu o Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando se fala aqui do rei Ezequias, está falando do maioral do povo, rei Judá, um homem rico, um homem poderoso, governante de todo aquele povo, um homem que trabalhou para Deus e fez o que era reto aos olhos do Senhor. O texto nos mostra agora que ele está vivendo, nesse momento do versículo, um dia fatídico, um momento de dor, de tristeza, de angústia. Ele está acometido de uma enfermidade. Segundo alguns relatos paralelos, diz que essa enfermidade era algo assustador que ele estava vivendo. Por ser um homem rico, um homem poderoso, de muitos conhecimentos, necessariamente a pessoa trabalha primeiro pelo óbvio, pelo que é natural. O natural é buscar os médicos. E por certo esse homem buscou os médicos. Por certo esse homem impediu que viesse à sua presença os amigos, os que gostavam dele. Fizeram de tudo para que ele fosse curado, sarado, restaurado. Mas nenhum médico, nenhuma avançada ideia da medicina do tempo lhe trouxe para ele um alívio, a cura. Então provavelmente ocorreu na mente dele o que acontece na nossa, quando um de nós estamos doente, ou um ente querido está doente. Depois de buscar os médicos e não tendo solução, a palavra até que os próprios médicos dizem ao enfermo é: se você crê em Deus, se apegue a Ele, porque a medicina não tem mais solução para o que você está vivendo. Aí é normal a gente ouvir, ou a gente mesmo dizer assim: olha, a palavra de Deus é a última, é acima da palavra dos médicos. Eu estou esperando em Deus. Deus vai mudar a minha história, Deus vai entrar com a providência, Deus vai me curar. Eu fico imaginando, esta era a ideia desse homem, deste rei, deste amigo de Deus. Ele tinha essa esperança, ele tinha essa expectativa de ser curado. Aí ele está no leito, ele está deitado, ele está sofrendo. Quem é que chega ao palácio? O profeta, o Isaías. A descrição ela é séria em dizer, para não errar quais dos profetas ou qual Isaías. Então, quando diz filho de Amós, é para taxar de fato quem é. É o Isaías, o profeta messiânico, o profeta que escreveu o livro, que falou que Jesus haveria de nascer de uma virgem, que era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É o mesmo profeta, o Isaías. O Isaías era amigo de Ezequias. Ele trabalhou ladeado a este rei, uniu-se a ele. Os dois eram homens de oração. Agora ele vem trazendo uma mensagem para o amigo. Irmãos, e você levar uma mensagem para um amigo, uma mensagem que você sabe que iria entristecê-lo, iria apagar toda a esperança que ele poderia ter. Como é difícil levar uma mensagem para um estranho,
quanto mais para um amigo. Imagina você chegar para um amigo e dizer assim: olha, acabou para você. Não é porque eu quero, mas é porque Deus mandou. E o profeta de Deus é assim, não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda. Então tem dois homens tristes agora. Tem o que está enfermo, que é o Ezequias, e tem o profeta. O profeta vem de cabeça baixa. Imagino que ele não cumprimenta ninguém, porque ele está entristecido, tá? Vai portar uma mensagem que ele não queria, mas tem que entregar porque vem de Deus. E quando ele entra nas cercanias do palácio, eu penso que os mensageiros, quando viu, correu para o quarto de Ezequias e disse: meu senhor, pode ficar em paz, já chegou a solução. Deus já enviou a ordem de cura, do milagre, o profeta está aqui. Eu imagino que em meio às lágrimas, embargado, chorando, o Ezequias, ele dá um sorriso, como dizendo assim: a minha esperança chegou. Mas quando o amigo vem, beira a cama, se aproxima do leito, o amigo não está sorrindo, o profeta não está contente, com a cara fechada, o rosto provavelmente baixo, diz assim: eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Ordena a tua casa, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás, assim diz o Senhor. E ele se vira, o profeta se vira e vai embora, porque não tem mais o que conversar depois disso, não tem mais o que sorrir, não tem nem como dar um ânimo, dizendo assim: olha, não, fica tranquilo, as coisas vão melhorar, porque Deus já baixou o decreto, vai morrer. Então eu imagino que ele se vira e sai de passos lentos, devagarinho, pensando: por que, Senhor? Este é o meu amigo, este é um homem que fez tantas coisas boas, por quê? E ele vai de passos lentos, saindo do palácio. E quando Ezequias recebe essa palavra, irmãos, porque tem gente que, quando vai a Deus, ele quer ouvir a palavra que ele deseja ouvir. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele aplica em nós a palavra que nós precisamos ouvir. Aí esse profeta agora, ele não tem mais esperança. Por quê? A esperança, a última palavra era de Deus, a última já veio. Foi o ultimato: certamente morrerás. Ele não tem mais nada a fazer a não ser orar e chorar. E é o que muitos fazem em momentos como esse. Mas ele vai revelar um segredo para nós, que nós temos que aprender esse segredo aqui essa noite. Muitos já têm, já vivem esse segredo, e por isso que de volta e meia a gente percebe alguém aí, irmãos, que já está lá na porta da sepultura, mas daqui a pouco ele levanta, vem de lá, as faixas caem, ele se posiciona, e daqui a pouco ele está bonito, está de pé e está cantando novamente, e ninguém entende o porquê. Mas através dessa palavra nós vamos entender aqui um mistério. Quando ele recebe a palavra, o ultimato de que vai morrer, versículo 2, reação do Ezequias: virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A palavra orou, na nossa maneira de interpretar, da mais simples possível, é conversou com Deus. Conversou com Deus. Eu imagino ele virando para a parede, falando: Senhor, olha, eu não tenho mais ninguém para conversar. Eu não tenho mais nenhum médico, por mais avançado da medicina, eles não têm mais nada para falar comigo. Agora é eu e o Senhor. E eu quero falar com o Senhor nesse momento. E quando ele se vira para a parede e vai falar com Deus, dizendo, ou seja, ele diz assim: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Parou a oração e chorou muitíssimo. Escute a sequência do texto. Sucedeu, pois, que então, havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: o profeta, depois que entregou a mensagem, ele vai embora. Mas ele foi tão triste, de cabeça baixa, de passos tão lentos, que eu imagino que o profeta estava dizendo assim: eu vou devagarinho, porque vai que Deus mexe no negócio aí, muda a situação dele. Eu estou aqui, eu posso voltar e levar uma notícia boa. Eu tenho expectativa que Deus é bom, e os pensamentos de Deus ao nosso respeito são bons pensamentos. Aí o profeta vai devagarinho. A oração de Ezequias é tão curta que o profeta nem do palácio tinha saído. Mas ele disse assim: se te lembrares
E ele disse o que era para Deus lembrar. Deus então, quando ouviu a oração, ele interveio. Ele vai lá no profeta, antes do profeta sair das cercanias do palácio, diz assim: Isaías, meu filho. O Isaías para, imagina ele olhando para o céu. Pois não, Senhor, à disposição. Faz favor para mim, leva uma mensagem para o rei Ezequias. Diga a ele que eu ouvi a oração dele. Diga a ele que eu vi as lágrimas que ele derramou. E ele pediu para mim se lembrar de algo. Diga para ele que eu me lembrei. Não só me lembrei, mas como eu puxei aqui em cima, na minha mesa, aqui no céu, no meu escritório, o currículo dele está nas minhas mãos. E pelo currículo que esse homem possui comigo, ele é digno de viver mais alguns dias. Vai e diga para ele que o decreto eu mudo, porque é eu que baixo o decreto, eu mudo o decreto quando quero, porque eu sou o Senhor. Agora sim eu vejo um profeta sorridente. Imagina ele louvando, agradecendo, dizendo: Deus é bom a todo tempo Deus é bom. Aí ele dá uma meia volta e vira para o palácio. Ele vai voltar para falar com Ezequias. Agora o mensageiro, quando vê ele voltando, corre de novo e fala: meu senhor, o profeta está voltando. Aí eu imagino ele dando mais um soluço, chorando mais ainda, dizendo: pronto, agora a primeira palavra foi que eu ia morrer, agora ele veio só fechar os meus olhos. Agora acabou para mim, agora não tem mais jeito. Mas quando o profeta entra no quarto, no leito, para falar com o doente, agora ele está sorrindo. Eu imagino agora ele com a sua face levantada, sorrindo, dizendo: meu amigo, Deus é bom, aleluia, e todos os teus feitos para com Deus não foi em vão. Aqui entra um mistério muito grande que algumas pessoas não compreendem, irmãos. As nossas obras têm valia diante de Deus. Nenhuma obra que você tenha feito para Deus ficou esquecido. Da mais simples possível, desde o entrar num templo como esse, se baixar para pegar um copinho que está no chão, pelo zelo do templo, Deus anota esse feito e diz: em seu tempo eu lhe recompensarei. Então não pensa que Deus esqueceu o teu tempo em que você tirava para uma evangelização. O convite que você fez para alguém vir ao templo, ele não veio, mas o convite que você fez, a oração que você fez a Deus, as boas obras que você tem feito, o auxílio ao enfermo, a doação ao necessitado, todas as obras feitas aqui, Deus registra nos céus. Este é o segredo. O segredo aqui não foi a lágrima, o segredo aqui não foi o choro nem o clamor, o segredo aqui foi as obras. Se te lembrares, Senhor, do que tenho feito, isso é currículo. Se eu pudesse, ou se eu desse um tema a essa mensagem, eu diria: o currículo de um fiel nas mãos de um Deus vivo tem muito valor. O currículo dele estampado diante de Deus fez com que Deus revertesse a sentença, e veio o profeta. E quando o profeta chega ao rei, agora ele vem com uma nova mensagem, a mensagem que ele queria, a mensagem de Deus ao seu coração. E diz assim: sucedeu, pois, que Isaías, não havendo saído ainda do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Olha só, é o próprio Deus dizendo para Isaías, dizer para Ezequias: ouvi e vi. O Deus que nós servimos, ele ouve e vê. É diferente de alguns deuses fabricados pelos homens. Só existe um Deus, o poderoso, que fez, que fabricou o homem. Mas os deuses que os homens fabricam são bonitos, são belos, tem mãos, tem olhos, ouvidos, pés. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não vê.
ouvidos e não ouvem, boca mas não fala, porque não tem espírito de vida sobre eles. Mas o nosso Deus é diferente. Você chora, Ele enxuga tuas lágrimas. Você clama, Ele ouve o teu clamor e estende as mãos para te abençoar. Vai dizer para ele que eu ouvi a oração dele, e diz para ele que eu vi as lágrimas. E por esse motivo do que ele fez, eu vou acrescentar os dias dele mais 15 anos. 15 anos de vida lhe serão acrescentados. É aqui que ele se alegra, aqui a festa. Eu acredito que até houve um banquete de gratidão. Aqui ele toma um banho, se restaura, está de pé. Aí a multidão poderia dizer assim: mas não estava doente esses dias, ontem mesmo, não estava de cama, não estava mal. Muitas pessoas só vê o momento, mas eles não conhecem o currículo. Muitas pessoas só vê o momento, alguém diz assim: está mal, agora vai, agora não vai ter mais jeito. Vê o momento, mas não conhece só o particular, o segredo, as obras que você já fez. A nossa caminhada desde o dia que aceitou Jesus como Salvador, para muitos são esquecidos, mas para Deus não é. Todas as tuas obras intencionadas em louvar a Deus estão registradas no céu. E quando a obra ainda é maior, irmãos, maior é o milagre. Olha o que Deus foi capaz de fazer. Vou te restaurar, vai ser curado, vai viver mais tempo. E se não bastasse ainda de eu lhe acrescentar os dias, vou livrar-te da mão do rei da Síria. Eu vou fazer mais, eu não vou livrar só você não, porque Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga para ele, Isaías, que eu não vou livrar só ele não. Por bondade, eu ainda vou livrar a cidade toda que ele toma conta. Todo o povo subordinado a ele também vai cair bênção sobre eles, porque o líder deles tem comunhão perfeita comigo. A tua comunhão com Deus pode trazer resultados positivos àqueles que te cercam, que estão ao teu lado, contando a tua família, amigos, parentes e os que trabalham contigo. Eu fico cá pensando, muitas pessoas na empresa já não sofreu um acidente com a máquina, porque você trabalha na mesma máquina que ele, e pela tua proteção, Deus tem guardado alguns que te rodeiam. Diga para ele que vou curar, acrescentar os dias e ainda vou proteger toda a cidade. E ampararei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. O currículo, ele é um tipo de depósito no céu. O apóstolo Paulo, ele fala sobre um depósito espiritual. Muitos de nós nos preocupamos, e tem mesmo que se preocupar, com um depósito natural, terreno. É comum. Você trabalha, você guarda para o dia mau, para o dia da necessidade. Quando você entra em um estado de necessidade, você corre para o banco e saca o teu depósito, e você consegue cobrir aquela dificuldade, e você passa por ela. No mundo espiritual não é diferente. Este homem aqui precisava urgentemente sacar. Quando ele não tem mais resultado nenhum da medicina, ele olha para o céu e diz: Senhor, dá uma olhada na minha conta e vê se eu tenho crédito contigo no céu. Se eu tiver, Senhor, eu quero sacar agora, porque a minha necessidade pede para que isso aconteça. Você está fazendo o depósito no céu? Você tem crédito com Deus? É por isso que algumas pessoas envergam, irmão, está lá embaixo, e parece que não vai subir mais. Daqui a pouco a envergadura passa, o vento passa, a tempestade passa, ele está de pé de novo. Quem é que levantou ele? O crédito. E o Deus que confiou o crédito a ele, tocou a mão para levantá-lo. Tem muitas pessoas que não entendem. As tuas obras são como créditos. A partir desta noite, irmãos, vamos enriquecer um pouco mais o nosso cofre escondido com Deus, para os dias de dificuldade nós podermos ter crédito nos céus.
Irmão Rodrigo, como que eu faço crédito com Deus? Se aplicando um pouco mais à obra do Senhor, louvando aonde colocar a planta dos pés, anunciando os caminhos retos, convidando as pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador, dando o endereço da igreja que você congrega, dizendo que Jesus é bom, transforma, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Como eu faço crédito com Deus nos céus? Trabalhando a favor da obra, e para Deus vai considerar. Você agora sabe que tem um crédito. No momento da dificuldade, ore a Deus. Agora duro é poder dizer: Senhor, lembra-te, e Deus puxar o crédito. Não tem como lembrar de nada, pois tu não tem se aplicado em nada. Duro é se Deus puxar o crédito e falar: bom, na verdade, filho, tu está em dívida. Mas esse Deus é tão grande que Ele suprirá as nossas necessidades por Cristo Jesus. Para você que ainda não tem nem o Cristo que vai fazer com que esse crédito tenha valia, Ele te dá a oportunidade hoje. No dia mau, a quem você vai recorrer? No dia da angústia, da tristeza, da dor, a quem você vai recorrer? Imagina se este homem da Bíblia que nós citamos, o rei Ezequias, não tivesse amizade com Deus, não fosse um servo do Senhor, ele não tinha para quem chorar, porque a medicina não trouxe solução, ele não tinha para quem recorrer, porque a finança não podia trazer para ele o socorro. Só um ser pôde lhe colocar de pé de novo. Este ser é Deus, o que pode todas as coisas. Você que me ouve pelas redes sociais, ou aqui essa noite, se houver, não espere o dia mau chegar na tua vida para que você procure o Senhor. Esta é a tua noite. Deus está lhe confiando hoje uma oportunidade. Aceite a este Deus, para que no dia da dificuldade, no dia mau, você tenha alguém do teu lado. Você tem um Deus que corresponde por você. Deus te chama para te libertar. O mesmo Deus pregado esta noite pelo meu amigo e por mim é o mesmo Deus desta igreja. É o mesmo Deus que está aqui essa noite, e é o mesmo Deus que te chama e te convida: vinde a mim, diz o Senhor.